a gente vai falar sobre a PEDAD, a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios. E aí a Clarice, que coordena essa pesquisa aqui, ela vai explicar um pouco para vocês como funciona essa pesquisa, a dinâmica da pesquisa que está em campo, não é isso, Clarice? Isso, a PEDAD está em campo. Bom, a gente está... A minha diretoria hoje ela é responsável por planejar e desenvolver boa parte dessa pesquisa, né? A gente tem uma empresa que acaba fazendo a coleta de fato em campo, mas antes disso, a gente tem um processo grande de preparação desse planejamento dessa pesquisa, que é uma pesquisa que envolve 35 mil domicílios, a gente está falando aí em torno de 120 mil pessoas que a gente acaba tendo essas informações e gerando esses dados, né? A importância da Codeplan em gerar estatísticas, ela começa no seu planejamento, no planejamento territorial e como que a gente vai acessar as pessoas, acessar os domicílios e como que a gente vai conseguir essas informações. Tem várias formas de a gente conseguir estatísticas, uma delas é por meio de pesquisa domiciliar. A pesquisa domiciliar, ela permite que a gente tenha informações sobre o domicílio, sobre a região administrativa onde aquele domicílio está inserido, né? E sobre os moradores que estão inseridos naquele domicílio, naquela região administrativa. Com isso, a gente consegue dar informação para o gestor, né? Para o GDF, não só para os gestores do GDF, mas também para a academia como um todo. A gente consegue auxiliar quem estuda, quem quer entender o Distrito Federal, porque a gente está dando informações por região administrativa, que é um dado que é mais complicado de todas as informações que a gente tem informações sobre regiões administrativas e a Codeplan ela tem essa importância que a gente consegue levantar essas informações por nível territorial menor do que o Distrito Federal, né? Acho que isso talvez seja um dos grandes ganhos dessa pesquisa que a gente tem, que é a PEDAD, a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios. Ela é uma pesquisa que ela é bianual. A gente deveria ter feito ela em 2020, mas por conta da pandemia a gente decidiu suspender ela e voltamos ao planejamento, a gente se voltou e se preparou melhor para realizar essa pesquisa agora em 2021. A gente já fechou, se eu não me engano, foram 20 regiões administrativas, a gente ainda está com 13 regiões administrativas abertas, o pessoal está em campo, os nossos pesquisadores, eles batem nos domicílios, né? Eles visitam os domicílios 3 vezes, tentando encontrar um morador, tentando encontrar um morador que responda, né? Eles estão vestidos, estão fardados, eles têm colete, eles têm crachá. A gente gerou uma série de informações, de comunicação e de mídia para tentar ao máximo explicar para o morador e sensibilizar o morador a importância de responder essa pesquisa. Eu entendo, né, assim, que a pesquisa que ela é declarada pelo morador, que ela é autodeclarada, ela é uma pesquisa muito mais fidedigna do que aquelas informações que a gente consegue a partir de registros, de cadastros. Então, é a informação que a gente precisa, a informação do morador, de fato, daquele domicílio, que vai dar as informações corretas sobre ele, sobre a família dele, vai dar as informações corretas sobre a percepção dele de uma série de serviços públicos e da infraestrutura que a gente tem nesses domicílios, né, ao redor dos domicílios. Ninguém conhece a cidade melhor que você. É você que usa o transporte público, você que usa o serviço de saúde, de educação, você que conhece a sua cidade. Então, a pesquisa ela é voltada para o cidadão que vai aí dar a sua percepção sobre os serviços, as políticas públicas, a infraestrutura das cidades, e a partir dessas informações, desses dados que são sistematizados por RA, não há nenhuma identificação do domicílio ou da pessoa que respondeu, o DF, o governo do Distrito Federal, tem essas informações e aí direciona para as políticas públicas em diversas áreas, saúde, educação, infraestrutura, né, segurança pública. E contribui bastante para planejamento e monitoramento dessas políticas do modo geral. Sim, é a partir dessas informações que se consegue embasar hoje para realizar políticas públicas. É importante que se tenha dados, se tenha informação sobre a população, né? Para você não tomar uma decisão que não tem, sim, as pessoas às vezes têm uma percepção, mas a verdade
a gente consegue enxergar a partir dessas pesquisas, né? Então, quanto mais o morador ele se sensibilizar e ele aceitar participar, mais fidedigno vai ser as informações que estão chegando no gestor para eles tomarem as decisões que são as decisões que vão facilitar, inclusive, não só os gestores do GDF, do Executivo, mas da Casa Legislativa também é importante, porque a PEDAD está na 6ª edição, a gente consegue acompanhar uma série de questões envolvendo a população do Distrito Federal com essa pesquisa, e isso auxilia até nas proposições de legislação, as proposições de decreto que a gente acaba necessitando aí para os programas e para as políticas públicas que envolvem o Distrito Federal, né? A gente tem algumas dificuldades na hora da preparação da pesquisa. A maior dificuldade hoje é a aceitação de resposta por parte dos moradores, às vezes não é nem o morador. A gente tem algumas dificuldades com os síndicos de alguns condomínios, eles acabam negando que os nossos pesquisadores tenham acesso. A gente precisa que o pesquisador ele tenha acesso ao morador, né, para fazer as perguntas, e às vezes a gente sente uma certa dificuldade por parte da organização dos condomínios, tanto os horizontais como os verticais, por conta dos síndicos e às vezes dos porteiros, né? Então a gente tem feito um trabalho extensivo de sensibilização dessas pessoas, né? Que são as pessoas que são responsáveis por esses condomínios. A gente entende a importância de gerar, de certa forma, uma barreira, né? Por questões de segurança, por questões, né? Querendo ou não, o síndico ou o porteiro, eles são as pessoas que estão, de fato, encabeçadas ali por de certa forma, proteger o morador, né? Mas justamente essas pessoas são as que a gente precisa sensibilizar, eles entenderem a importância dessas informações para a população do Distrito Federal, para os moradores. Se a gente não tem informação daquele condomínio, se a gente não tem informação dos moradores daquele condomínio, a gente acaba perdendo uma informação importante que vai, às vezes, depor contra eles, porque se a gente não sabe quantas pessoas estão morando lá, quantas crianças estão morando lá, quantos idosos estão morando lá, a gente acaba não conseguindo auxiliar o gestor a tomar decisões sobre políticas, inclusive, assim, exemplos aqui, número de creches, número de asilos, talvez número de vacinas, né? Questões importantes que a gente precisa ter o acesso ao morador para a gente saber características das pessoas que moram naquela região, para a gente conseguir auxiliar aí as tomadas de decisões, né? Então, é importante que os moradores respondam essa pesquisa, é importante que a gente consiga que os síndicos aceitem que a gente tenha essa aproximação, esse acesso ao morador, os porteiros também. A gente tem solicitado apoio para os administradores das regiões administrativas, para as associações de moradores. A gente tem feito trabalho junto com as prefeituras de quadra, buscando aí sensibilizar ao máximo o cidadão a responder essa pesquisa, que ela é tão importante para o Distrito Federal. E o pesquisador, né, Clarice, ele está identificado, então ele está com um crachá, com um colete. É importante que você pode acompanhar também no site a identidade desse pesquisador. Então você digita o nome dele, o CPF, e você vai certificar que o pesquisador que está na sua residência realmente é o pesquisador da Codeplan, que está habilitado para fazer essa pesquisa. O pesquisador não pede nenhum documento pessoal, então não vai pedir sua identidade, não vai pedir seu CPF e nenhum dado bancário. Ele vai pedir informações pessoais de renda, trabalho, né? Essas informações ele vai pedir, mas o seu documento pessoal ou algum dado bancário ele também não vai pedir. Que isso é uma das formas de dar mais segurança para a população, para você receber o pesquisador na sua residência. Tá com dúvida se é um pesquisador de fato, dá para acessar o site, dá para ligar para a gente para confirmar. Nós temos alguns telefones disponíveis, são 3 telefones disponíveis para atender o morador, né, o cidadão do Distrito Federal. O site também ajuda esse processo, porque às vezes quando é condomínio vertical, o morador tá no seu apartamento, ele não vai descer para ver o crachá, então a ligação ela acaba sendo importante também. A gente está preparado para atender o cidadão e o morador que foi visitado, né, pelos pesquisadores. E isso é muito importante porque a gente entende que tem muitas pessoas que acabam ou desconfiando
por conta de questões de segurança, e a gente também tem algumas pessoas que acham que a gente está fazendo fiscalização, né? A pesquisa ela não é feita para a gente fiscalizar nada, a gente não denuncia ninguém, a gente não leva essas informações para gerar qualquer problema de transtorno para o morador. O que a gente está fazendo é levantando informações para tomada de decisão dos gestores, para decisões de políticas públicas, para estudos que vão, na verdade, auxiliar o desenvolvimento do Distrito Federal, né? Acho que é isso que é muito importante. Assim, a gente não faz fiscalização, isso tem que ficar claro. Nós não estamos lá com o papel de levantar quantos domicílios tem, quantos moradores tem para derrubar casa, ou então para denunciar na Receita Federal, porque tem gente que acha que a gente pede remuneração para denunciar. Enfim, isso não é essa a ideia não é identificar o domicílio, a ideia não é a gente ter informações assim, pessoais, né? O que a gente precisa é levantar informações, mas não interessa se é o João ou a Dona Maria que moram lá. A gente só precisa saber as características do João e as características da Dona Maria para a gente somar vários indivíduos e com isso a gente tem informação da região administrativa. Acho que é importante, os dados são sigilosos, todas as informações que a gente levanta, elas são utilizadas somente para estudo, a gente não abre essas informações para outros fins que não sejam estudos e pesquisas que sejam de fato relevantes para o Distrito Federal, né? E você falou, Clarice, uma questão importante que é sobre a aplicabilidade da pesquisa, para que ela serve, né? E é importante a gente falar isso e citar o exemplo da pandemia, por exemplo. No início da pandemia, se você lembrar bem, ninguém conhecia o que era a Covid, ninguém estava preparado para a Covid. E o governador do Distrito Federal foi o primeiro a tomar medidas de restrição. E um dos dados mais importantes que ele usou no início, o fechamento das escolas, foi resultado dessa pesquisa. A pesquisa de 2018 identificou que no DF tinha em torno de 330 mil idosos. E idosos, se você lembrar bem, era o foco da pandemia no início, né? Eram as pessoas que tinham mais vulnerabilidades e dentre esses 330 mil idosos, 2/3 moravam ou com alguma criança ou algum jovem em idade escolar. E a primeira medida que o governador tomou foi justamente fechar as escolas. Então, pediu o trânsito das crianças, adolescentes e jovens de irem nas escolas, porque eles poderiam, na escola, trazer o vírus para dentro de casa. Esse é um dos exemplos que a gente cita de diversos outros. Por exemplo, a questão da mobilidade. Com essa informação, a gente sabe onde a pessoa mora, onde ela trabalha e onde ela estuda. Por que isso é importante? Porque a gente precisa, por exemplo, para a política de mobilidade, dos transportes públicos, quais são as principais demandas, os principais fluxos entre as regiões administrativas. A escola, quando a pessoa vai planejar uma escola no RA, ela precisa saber quantas pessoas da RA estudam na escola e quantas pessoas de fora da RA estudam naquela escola. Então, é um outro exemplo que a gente cita aí nessa pesquisa. A gente também tem 3 coisas novas nessa pesquisa, que é, primeiro, um questionário sobre segurança alimentar. Então, a gente vai identificar a população do Distrito Federal, os dados e informações sobre segurança alimentar, refeições que faz por dia, né? Se falta algum alimento durante o mês, faz políticas de desenvolvimento social. A gente também vai fazer pela primeira vez o mapeamento da população LGBTQIA+, então a gente vai saber onde essas pessoas residem, né, o perfil socioeconômico dessa população LGBTQIA+, onde estudam, né, o perfil educacional e diversas outras informações. E uma terceira é sobre, Clarissa, os dados sobre PETs. A gente, pela primeira vez, vai ter esse levantamento por RA de número de PETs, para a gente ter esses dados no âmbito do Distrito Federal. Sendo que essas 2 novas inovações, tanto da população LGBTQIA+, quanto de PETs, foi originado daqui, da Câmara Legislativa. Foram sugestões de 2 deputados, o deputado Fábio Félix e o deputado Daniel Donizete, que sugeriram incorporar esses 2 temas na PEDAD. Isso prova que a PEDAD, a gente mantém um diálogo com a Câmara Legislativa, mas também com os gestores, incorporando novas informações. Por isso que ela é feita bianualmente, para a gente ir testando essas informações e atualizando essas informações que vão contribuir com a visão do gestor, né? Então, é muito importante essa parceria, não só com
a Câmara Legislativa, com os gestores, mas também com a sociedade civil do modo geral, que a gente consegue captar informações, né, que a gente precisa incluir dentro da pesquisa. Então, ela é muito ampla, né, Clarice? Fala um pouco quanto tempo ela dura, mais ou menos, como é que ela pode ser feita, certo? Né? O questionário ele é um comprido, né? A gente tem aí em torno de são 250 itens, só que não são os 250 itens que o morador vai responder. O tempo, em média, ele leva ali de 15 a 20 minutos se tem um morador, né, se o domicílio é unipessoal, mas à medida que aumenta o número de moradores, a gente acaba tendo um tempo um pouco maior de aplicação do questionário, porque a gente faz um questionário por morador, a gente precisa identificar as características de cada um dos moradores, né, para a gente conseguir ter uma visão geral e gerar a estatística para o Distrito Federal como um todo. Então, a gente pode falar aí que entre 20 e 45 minutos é o que tem demorado aí os questionários para serem aplicados. Um ponto importante que o questionário ele é aplicado em tablet, né? Então, ele é um coletor eletrônico, não é feito em papel. O pesquisador, ele não... E isso é importante até para a segurança, o pesquisador ele não se oferece para entrar dentro do domicílio, ele é orientado a fazer a pesquisa do lado de fora do domicílio. Desconfie se pedir para entrar, ligue para a gente para confirmar a identidade se isso acontecer. Eles são todos treinados para responder todas as perguntas. Se tiverem dúvidas também, não entenderem, podem perguntar, que eles estão treinados para responder. E, na verdade, o questionário, ele abarca blocos, assim, diversos, né? É uma pesquisa sociodemográfica, onde a gente vai saber não só a idade da população, a gente vai ter informações sobre educação, a gente vai ter informação sobre saúde, a gente vai ter informação sobre mercado de trabalho. O mercado de trabalho é extremamente importante para a gente identificar onde que a pessoa mora, onde que a pessoa trabalha, como que se dá esse deslocamento, né? Qual é o tempo que leva. São informações importantes para a gente, com um governo que tem esse foco de geração de emprego e renda, a gente entender qual é o perfil dos desempregados, né? Qual é o perfil dos ocupados, o que está faltando para a gente incluir as pessoas que não estão integradas nesse sistema de trabalho. Né? Uma pergunta que a gente tem, às vezes até dificuldade do morador, mas que é extremamente importante, a gente faz perguntas sobre remuneração. A partir da informação que os moradores dão, da remuneração que eles têm mensal, a gente consegue fazer, por exemplo, a diferença entre as regiões administrativas, a renda média das regiões administrativas. E isso é muito importante para a gente identificar quais são as regiões administrativas que são mais carentes, que precisam de uma atenção maior por parte do governo, né? É a partir dessas informações que a gente tem dos moradores, né? Então, não se assustem se a gente perguntar sobre o valor da remuneração mensal, não se assustem sobre essas questões, porque isso faz parte para a gente conseguir gerar essas características e essas informações por região administrativa, né? E as desigualdades entre as regiões administrativas é muito importante identificá-las, saber quais são essas desigualdades, que envolvem aí a questão do domicílio, a questão do transporte, da mobilidade, a questão da renda e do trabalho. Existe uma distinção de renda e de trabalho por região administrativa e essas informações que a gente usou, por exemplo, para desenvolver o índice de vulnerabilidade social, para identificar exatamente quais são as regiões, quem são as pessoas que estão mais em vulnerabilidade social. Exato. E aí a Secretaria de Desenvolvimento Social toma esses dados, esses índices, para elaborar suas políticas públicas. Então, é essencial, toda pergunta que você responder vai ser usada por um gestor, vai ser usada por um empresário de alguma área, que tem informação também de interesse, vai ser usada por pesquisadores de modo geral, que estudam o Distrito Federal em diversas áreas. Então, é muito importante você ajudar a gente, né, a realizar essa pesquisa. É uma pesquisa que, das 4 fases que a gente faz, né, Clarice? Planejamento, a parte de campo, depois a parte de checagem e sistematização de dados e a parte de divulgação, vai em torno de 1 ano e meio para realizar essa pesquisa. Então, a sua participação é muito importante. A gente agradece mais uma vez, então, aqui a Câmara Legislativa, né, e a TV Legislativa por esse espaço, para a gente poder divulgar essa pesquisa aqui e contar com a sua participação. E aí, nos próximos programas, a gente vai detalhar outras pesquisas, né? Outras informações da área da Clarissa, das outras áreas também da Codeplan, e você conhecer melhor o nosso trabalho, e você se aproximar mais das nossas informações
através do nosso site e conhecer o nosso trabalho. Não é isso, Clarissa? Isso. Espero que ano que vem a gente consiga entregar aí um desses programas, a gente está divulgando aí as informações sobre a PEDAD 2021, para vocês entenderem aí a grande parte das informações que a gente está coletando. É isso. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Obrigada.